falar, então, de um tema hoje extremamente importante, que é a questão do ansiedade de doença, tá? Ansiedade de doença hoje, meninas, ela sempre foi uma coisa muito conhecida. Quem foi o primeiro que falou sobre ansiedade de doença foi Freud. Vocês verem como é uma coisa extremamente conhecida, né? Não é uma novidade. Mas hoje a gente tem um conhecimento diferente da ansiedade de doença. Antigamente ela era chamada de hipocondria. Só que as pessoas falavam da hipocondria como se fosse uma pessoa que gosta muito de remédio. Aquela pessoa é hipocondríaca, porque tudo ela quer tomar remédio, né? E falava muito hipocondria para pessoas que usavam a doença delas para ter algum ganho. Hoje em dia a gente sabe que não é isso. Hoje em dia a gente sabe que a ansiedade de doença, ela é realmente uma preocupação em ter uma doença grave, uma preocupação muito grande. É alguma coisa realmente que a pessoa entra em desespero, muito medo, é uma coisa, não é assim, eu tenho um pouco de medo, não. É um medo realmente, assim, desproporcional, né? E que ela tem, guarda bem isso, porque isso é a raiz do tratamento. Ela tem uma lente de aumento, onde ela enxerga sintomas pequenos como algo grave, e às vezes ela enxerga sintomas que não existem. Então, é o caso, vamos pegar assim, de uma pessoa que ela olha para uma pinta que ela sempre teve e ela fala, nossa, essa pinta aqui cresceu, eu devo estar com câncer de pele. Então, assim, aquela pinta está do mesmo jeito que nasceu, mas para ela, né, pelo medo que ela tem, de alguma forma ela vê aquilo maior do que é. Então, a Associação de Psiquiatria classificou em 2013 como ansiedade de doença e agora ela está reclassificando e colocando de novo nos manuais aí, mas como uma coisa que pode vir derivada do pânico. Então, é super comum uma pessoa que tem uma crise de pânico passar a ter ansiedade de doença, porque ela tem medo de morrer, ela tem medo de ter infarto, ela tem medo de AVC, aquelas coisas todas, né? E também é muito comum nas pessoas que têm toque, porque as pessoas começam a achar que pode acontecer alguma coisa muito ruim com elas. E aí, a gente falando da ansiedade, pode acontecer também no TAG, você pode ter uma grande preocupação com o assunto doença. Enfim, pode acontecer de várias maneiras, em vários aspectos, em vários transtornos. Então, não é só aquela hipocondria lá da pessoa que gostava de tomar remédio para tudo. Hoje em dia, então, a gente tem uma ampliação aí disso e, gente, é super comum, tá? Principalmente para quem teve crise de pânico, pode ter certeza que vai passar por essa ansiedade de doença em algum momento aí. E a gente tem dois tipos de pessoa com ansiedade de doença. A gente tem os que a gente chama evitadores, que são aquelas pessoas assim, que elas não querem nem saber de médico, nem saber de exame, notícia, nada que se refira à doença, elas querem estar perto. Então, é como se fosse assim, eu tenho algo muito grave que eu vou descobrir a qualquer momento. Então, eu nem entro em contato com isso para não descobrir. Então, a gente chama esse pessoal de evitadores, né? São aquelas pessoas que não podem nem pensar em ir no médico. E aí, imagina o prejuízo, né, gente? Porque, às vezes, você precisa ir. Às vezes, você está sofrendo muito, não é porque é uma coisa grave, mas você está sofrendo muito por uma condição que você pode ser medicado, você pode ser aliviado, mas você não vai. E vive com um fantasma constante de que você tem uma doença grave que, de repente, você não tem. Quer dizer, 90% das vezes você não tem. Né? Então, esse grupo de evitadores é muito complicado porque ele não vai olhar e aí, quando ele tem uma doença, ele vai na marra. Então, é muito sofrido, né? E a gente tem o outro grupo, que eu acho que talvez seja a maioria, que são os buscadores de tranquilidade. Então, são aquelas pessoas que estão o tempo todo nos médicos, né? Qualquer coisinha corre para lá, coleciona exames. Gente, eu já atendi uma paciente que ela tinha, em média, 60 eletros. Ela fazia eletro todo dia. Todo dia. E às vezes 2 por dia. Né? Graças a Deus teve alta, melhorou. Mas era muito grave. Então, assim, chega um ponto que a pessoa já não confia mais em exame clínico. Se o médico olhar e falar assim, não, essa manchinha aí, isso daí não é nada. Ela sai de lá e ela fala, não, vou marcar outro. Ou então ela fala, eu vou pedir exame.
Aí ela faz o exame e ela fala, não. Né? Aí as pessoas até falam para essas pessoas, e isso é muito dolorido, que as pessoas falam assim, parece que você está procurando doença, parece que você quer um diagnóstico ruim, mas não é isso. Essas pessoas, elas estão com medo tão grande que elas não conseguem acreditar nos médicos, nos exames, né? Elas precisam de mais e mais provas. E essas pessoas, geralmente, são as pessoas que não saem lá do Google, do chat GPT, procurando respostas. A gente tem um outro transtorno que vai entrar aí no Código de Doenças, né, no DSM, que é o cyber alguma coisa, que são pessoas que elas são tão viciadas no Google, no chat GPT, que elas confiam mais na internet, lá no que elas buscam, do que no médico, na família, no livro, né? E geralmente tem pessoas que têm as duas coisas. Elas são viciadas em ficar buscando respostas na internet e elas são viciadas em ficar o tempo todo caçando doenças. E não é porque elas gostam de ficar doente, é porque elas têm um medo extremo de não descobrir a tempo essa doença, de não tratar a tempo, de ter uma surpresa ruim. Então, elas ficam o tempo todo fazendo checagem no corpo e checagem lá no Google. Me contem aqui, vocês estão mais para buscadores ou evitadores? Olha lá, já vi que vocês escreveram aqui, ó. Eu sou evitadora. Olha lá. A Andréa não está aqui, né? A Andréa é uma evitadora. Mas que está enfrentando assim... Olha lá, a Andréa tá entrando. Era uma evitadora que agora está sendo uma enfrentadora, assim, corajosíssima. Olá, a Tatiana, eu sou do tipo buscador, mas acredito sim nos exames. Que bom, Tatiana. A gente vai aprendendo também, né? Eu confio nos exames. O cardio me falou que estava tudo bem, apesar de batimento de 140. A gente tem que confiar, né? Claro que ouviu, às vezes, uma outra opinião, fazer um exame a mais, pode ser uma coisa que coerente até, né? Mas a gente precisa acreditar quando o médico está falando que aquilo não é nada. Aí a gente vai observando, né, o que vai acontecendo. Olá, Carolina, eu estava assim quando comecei o tratamento. Toda semana eu ia. Olá, Carol, tá vendo? Gente, eu tenho paciente que tem coleções de exames, coleções, assim, de mapa de pressão. Eu atendi uma paciente que ela fazia mapa de pressão uma vez no mês. Teve laboratório que chegou para ela e falou, aqui você não faz mais. Não, aqui não. Aqui não, porque você já fez. Ficou um negócio muito complicado, assim. Os médicos chegaram, realmente, eu falei, eu não atendo mais você. Laboratórios falaram, eu não faço mais. Então, acontece. Olá, Mônica, eu sou uma buscadora. A maioria é buscadora mesmo. Buscadora. Gente, é o que eu imaginava mesmo. A maioria é buscadora. Eu não confio muito nos médicos. Olha, Milane, tá vendo? Eu sempre oriento que a gente confie desconfiando, né? O que significa isso? Você confia nos médicos, mas você também vai checando, mas de uma maneira equilibrada, né? As pessoas que têm ansiedade de doença, elas checam o tempo todo. E isso não é uma coisa legal. Ó, Juliana, eu fugia. A Juliana era uma evitadora. Meninas, como é que a gente sabe se a gente tem uma ansiedade de doença? Geralmente a gente usa a escala de Whitley, né? A gente tem várias escalas, tá? Mas a gente usa essa escala aqui. Então, por exemplo, eu me preocupo muito com a minha saúde. Eu tenho um medo frequente de estar com uma doença grave. Sintomas pequenos, como uma dor de cabeça, palpitação, dor no estômago, me deixam muito preocupada. Visito médicos ou faço exames com frequência para saber se eu estou doente. Quer dizer, não é que você tem lá uma queixa e você vai no médico. Não, às vezes você não tem queixa nenhuma, mas até o silêncio de não ter nada, você acha que tem alguma coisa errada e você vai, sabe? Custa para eu acreditar no médico quando ele diz que não tem nada errado comigo. Eu passo bastante tempo pesquisando sintomas na internet ou comparando sinais no meu corpo. Essas preocupações atrapalham muito o meu dia, minha tranquilidade e minhas atividades. Vocês se identificam aqui com esses sinais aqui? A Fernanda, a Renata, a Tatiana, a Deise. Só que a gente precisa
para a gente classificar como ansiedade de doença, precisa ser o número 4 aqui, quase sempre. Né? Se for uma coisa que acontece de vez em quando, aí já não é classificado, tem que ser um quase sempre, quase em todas aqui. Aí a gente tem depois o avaliador, né, que a gente faz aqui, mas esse avaliador, ele é só um rastreador. Na verdade, a gente vai fazer anamnese, a gente vai ouvir a história da pessoa, a gente vai entender outras coisas, tá? Mas, geralmente, a gente aplica essa escala aqui. É que quando o psicólogo, ele tem o psiquiatra também, ele tem uma experiência clínica, ele nem usa essa escala. Ele vai ouvindo o que a pessoa fala e fala, essa pessoa tem ansiedade de doença. Eu uso a escala para comprovar, para deixar lá no prontuário como uma comprovação. Mas, geralmente, quando eu ouço a história, eu já falo, isso é TAG, isso é pânico, né? Isso é ansiedade de doença. E uma coisa interessante, meninas, a ansiedade de doença, ela pode vir com pânico, ela pode vir com TAG, ela pode vir com depressão, ela pode vir com TDAH, ela pode vir com outras coisas, tá? Ela não necessariamente tem que ser ou tem o pânico ou ansiedade de doença. Não, ela pode vir junto com outros tipos de ansiedade. Por exemplo, ansiedade social e ansiedade de doenças. Pode ter as duas, tá? Isso é uma coisa importante também. E aí, a gente indo a fundo aqui, a gente começa a entender como que pensa uma pessoa que tem ansiedade de doença. Por quê, gente? A pessoa que tem ansiedade de doença, geralmente, ela tem crenças erradas sobre doença. Eu vou falar sobre uma que eu tinha e que eu aprendi meio que na vida, assim, quando eu fui trabalhar na saúde. A gente acha, talvez, não sei de onde a gente tira isso, mas talvez seja na novela, sei lá, na televisão, a gente acha que o nosso corpo é um corpo que ele tem que estar 100% com ausência de sintoma. Então, você não pode ter dor, você não pode ter alguma alteração. Não, você tem que estar 100%. Isso é ser saudável, né? Tanto que na classificação lá que a gente tem, né, de doença saúde é ausência de doenças. Não, isso foi mudado. O Ministério da Saúde já mudou isso. Por quê? Porque saúde não é ausência de doenças. Você pode ter uma doença, mas se você tem essa doença controlada e tratada, você está saudável, né? Então, o que é ser saudável? Para uma pessoa que tem medo de adoecer, ser saudável é não ter absolutamente nada. Agora, gente, pensa uma coisa. Bebês que acabaram de nascer com um corpo novinho, tudo zero, vamos pensar num carro zero, né? Eles têm doenças. Eles têm a imunidade baixa, eles têm doenças, eles são extremamente frágeis. Aí você pega um adolescente que ele está no auge da saúde hormonal, né? Você olha assim, você fala, nossa, tá extremamente saudável, tá tudo novinho, como se fosse um carro que acabou de sair ali da fábrica. E ele também vai ter doenças, né? Imagina, então, depois dos 25, 30 anos, se a gente não fica igual um carro usado. Quebra aqui, quebra ali, arreia aqui, faz um barulhinho ali. E por mais que se arrume, tem sempre alguma coisinha ali que não vai bem. Isso é o normal. Então, o primeiro grande mito que uma pessoa que tem ansiedade de doença tem é que para ela estar saudável, ela precisa o tempo todo estar sem... Assim, ela tem que estar zero sintomas, o corpo dela perfeito, sem nada. Gente, isso não é real. Isso não é real. O real é que talvez todos os dias você vai acordar com alguma coisinha. Você dá uma topada ali, é o dedo que tá doendo. Você dormiu de mau jeito, é uma dor. Né? Você comeu mal, vai doer o estômago. Aí no outro dia é uma dor de cabeça. Daqui a pouco pega uma gripe. Então, assim, o nosso corpo, ele é absolutamente impecável, perfeito, maravilhoso. E ele tem uma capacidade de regeneração muito grande, gente. Olha outra coisa muito bacana aí que eu quero trazer para vocês. Não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo, ele tem analgésicos, ele produz analgésicos, ele produz cicatrizantes, ele produz calmantes, ele produz uma série de remédios que, inclusive, foram estudados no nosso corpo para poder serem produzidos fora.
Então, vamos dizer que 95% das nossas queixas, das nossas dores, dos nossos problemas de saúde, o próprio corpo é capaz de resolver. Você vê, você pega uma gripe, você está lá para morrer de gripe, em 3, 4, 5 dias, o corpo vai lá, luta contra, faz tudo, né? E daqui a pouco você está bem. Então, o corpo da gente tem uma capacidade de regeneração gigantesca, que a gente tem que confiar nessa regeneração. Então, quando a gente tem esse grupo de evitadores e o grupo dos enfrentadores, né? Falta aí o quê? O meio termo. Por quê? Porque tem coisa que você precisa ir lá ver. Você está com uma dor, por exemplo, que já está aí 15 dias, 20 dias, já tomou remédio, não passa, aquilo está te incomodando, vai lá ver. Agora, se você acordou com uma dor, aquilo ali está incomodando, espera um pouco, né? Toma um remédio, vê, confia no teu corpo, porque o teu corpo provavelmente vai dar conta. Então, não é tudo também que você tem que correr para o médico, e principalmente não é tudo que é grave. Gente, a gravidade é 1%. 5% da população tem câncer. E a gente acha que tudo que a gente tem vai ser grave e vai virar câncer. Câncer é uma doença extremamente rara. Morrer de câncer também é raro, mas a gente já acha que é, né? Então, é um pensamento distorcido, né? Então, por exemplo, interpretar qualquer coisinha como uma catástrofe. Você está lá com uma dor de barriga, aquilo não pode ser alguma coisa que você comeu que não fez mal, não, tem que virar tumor, tem que virar câncer, tem que virar úlcera, né? Quer dizer, a gente já vai lá e foca naquilo que tem de pior. Desconfiar do corpo e da saúde o tempo todo, que é o que eu falei para vocês, o nosso corpo é uma máquina maravilhosa, mas a gente fica desconfiando, né? É como se fosse assim, ah, não, vai falhar. Vai falhar, vai dar uma doença grave e não vai conseguir dar conta. Então, a gente fica desconfiando o tempo todo do nosso corpo, da nossa saúde, até quando a gente cuida bem dessa saúde, até quando os exames mostram que a gente está tinindo, né? A gente não confia. Uma necessidade de estar o tempo todo em controle, com certeza absoluta de estar saudável. Gente, não é possível. Não é possível, tá? Lembra quando a gente conversou sobre preocupações improdutivas, coisas que a gente não pode controlar? Se tem uma coisa que a gente não pode controlar, é se a gente vai adoecer ou não. A gente não tem controle sobre isso. Então, dizer assim, eu quero ter certeza absoluta que eu estou saudável. Não tem como. Você pode fazer lá um PET scan, né, que é aquele escaneamento lá do câncer. Você pode fazer todos os exames que existirem na face da Terra. Você pode ter alguma coisa que passou. Então, não tem como ter controle e certeza absoluta sobre a saúde. E tá tudo bem também, porque o nosso corpo ele é forte o suficiente para a gente viver muito bem. E vai ter falhas, podendo ser o corpo mais saudável do mundo, vai ter falha também. E tá tudo bem, porque a gente vai convivendo com isso. Arruma aqui, arruma ali, né? E no final das contas, a gente vai funcionando bem. Para funcionar bem, você não tem que estar super saudável e com zero dor. Porque também tem isso, o ansioso ele quer ter zero incômodo, zero desconforto, zero imprevisto. Não tem como, a vida é feita sempre de uma margem dessas coisas aí, né? Supervalorizar uma informação negativa. Então o médico pega aquela batelada de exame seu e fala assim, ó, tá tudo ótimo. 50 exames, tá tudo ótimo. Só aqui, ó, que tá um pouquinho alterado o seu ferro, acabou. Você vai lá, mira naquele ferro que está alterado, já começa a criar 1000 coisas, e o resto que está tudo bem, você, ó. Então, isso é uma coisa bastante comum também na questão da ansiedade e doença. E crença de que a preocupação previne tragédias. Lembra que eu falei para vocês, né, que o ansioso tem uma crença de que quanto mais ele se preocupar, mais ele controla, mais tudo fica certinho. Errado. Você pode controlar 100% das coisas, alguma coisa pode dar errado. Então, assim, você pode ser uma pessoa super saudável, faz exercício, só come coisa saudável, dorme cedo, dorme bem, e pegar uma gripe. E ter um câncer. Por que não? Né, gente? Então, isso é uma coisa possível. Há coisas nessa vida que a gente não controla. Mas aí você vai ficar o tempo todo fazendo prevenção ou evitando essas coisas? Não dá. Porque aí você vai viver a doença e não a saúde. Você está super saudável, você vai ficar vivendo o dia que você ficar doente? Não faz sentido, né? Descrença em tranquilizadores. Então, por mais que você ouça aí que está tudo bem, você não acredita.
Você vai lá no Google, mesmo que você veja no Google que está tudo bem, você não acredita, né? E associar saúde com valor e segurança. Isso é uma coisa que eu falo muito para vocês aqui no programa, né? Por exemplo, acho que foi a Joelma que domingo ela saiu, aí ela colocou lá na comunidade, gente, saí, foi muito legal, não sei o quê, mas acordei com um pouco de dor de cabeça. Pô, mas você se divertiu, olha só. Olha o foco na coisa errada, né? Aí teve uma outra pessoa lá que colocou, fui no parque, foi muito legal, estava com a minha família, mas eu não estava 100%. Gente, a gente nunca vai estar 100%. E quem falou que a gente tem que estar 100%, sem dor nenhuma, tinindo, para a gente poder viver a vida? Não, você vai com dor, você vai com dor de cabeça, você vai com cansaço, né? A gente tem que aprender a viver tolerando esse desconforto, senão a gente não faz nada. Então, existe aí um mito muito grande também de que a gente só pode aproveitar a vida e que a vida só tá boa se a gente tiver 0 sintomas, nenhuma probabilidade de doença, exames maravilhosos. Não dá, né, gente? Não dá. Ninguém vai conseguir isso. Igual eu falei para vocês, nenhum bebê vai conseguir isso com um corpo novinho ali, em folha. Então, a gente precisa aprender a conviver com a falha, a doença, o inesperado, porque elas fazem parte da vida. Então, existe aí talvez um mito maior que ser saudável é total ausência de sintomas e doenças. Não, gente, ser saudável é conviver com pequenas alterações aí no dia a dia, faz parte. Juscelia, não tem problema, seja bem-vinda. Então, esses mitos são mitos extremamente importantes, meninas, da gente começar a mudar a mentalidade, tá? Porque essa mentalidade adoece. Quando você já vai para uma semana pensando, essa semana aqui, se eu tiver dor de cabeça, acabou a semana. A sua semana já acabou antes de começar. Talvez você não tenha dor de cabeça. Mas muito provavelmente você vai ter algum dia da semana, porque faz parte, a gente sempre tem alguma dor, algum incômodo. Então, é justamente o contrário. Bom, se eu tiver alguma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio, vou fazer o possível, vou ver o que está acontecendo e toca a semana. Eu não vou aproveitar a vida quando eu estiver saudável. Não, vou aproveitar a vida hoje. A vida é feita de doenças e incômodos. Então, isso é uma mentalidade muito importante da gente rever, tá, meninas? Por isso que eu estou trazendo, inclusive, essa reflexão aqui para vocês. Olha o que acontece na cabeça de uma pessoa ansiosa. E eu vou falar especificamente da ansiedade de doença, mas esse efeito holofote, a gente fala efeito holofote, mas a gente tem um nome mais esdrúxulo, mas eu acho que vai fazer mais sentido para vocês. Efeito holofote enferrujado. Vocês já ouviram falar disso? Efeito holofote enferrujado? A gente também tem um outro nome que chama visão em túnel. Mas esse efeito holofote enferrujado, eu acho que ele é o melhor para vocês entenderem. A pessoa com ansiedade de doença, ela tem o holofote dela o tempo todo no negativo. Na checagem, no sintoma, no corpo, hipervigilante. Então, se o exame tiver 40 exames bons e um ruim, o foco está no ruim. Se o corpo dela está super saudável, funcionando bem, ela vai ter o foco naquilo que está funcionando mal. Se ela vai lá no Google e lê 10 coisas dizendo que ela está bem, ela vai focar naquilo que está ruim. Por que a gente fala em holofote enferrujado? Porque o holofote enferrujado, ele fica num lugar só, né? Ele só ilumina aquilo ali, igual a foto que está aqui. A gente só vê aquilo ali. É preciso que alguém chegue para a gente falar, olha para lá, né? Olha lá os seus exames como estão bons. Olha o quanto você está saudável. Não tem só câncer não, tá? Pode ser isso. Então, alguém tem que vir de fora e mudar o nosso holofote de lugar, porque ele está enferrujado. Isso é uma coisa extremamente comum nas pessoas ansiosas. Elas têm um foco muito grande no negativo e elas acreditam que a capacidade delas é pequenininha. Então, é super comum achar, por exemplo, que o corpo não vai dar conta. Quando, na verdade, o corpo da gente dá conta de muita coisa. Mas a gente, né, tem essa coisa de achar, não, meu corpo é frágil, qualquer hora vai aparecer doença. Se eu tiver uma doença grave, meu corpo não vai dar conta, não. Então, isso é uma coisa muito natural na mente humana, mas na ansiedade isso está maior. Vou dar um exemplo. Você compra um carro,
você começa a ver todo mundo com esse carro na rua. Já aconteceu com vocês, assim, de você... Ou então você vê um carro na televisão lá, você fala, ai, que carro lindo, aí você começa a ver um monte na rua. Não é que todo mundo comprou aquele carro. É que você passou a reparar mais naquele carro. Olha como a questão do foco é uma coisa extremamente importante. Outro exercício interessante. Se eu falar para vocês, vocês estão aqui me ouvindo, vocês nem estão prestando atenção no pé, por exemplo, no pé de vocês, né? Vamos imaginar que eu fale assim para vocês, olha, como é que tá seu dedão do pé? Tá dormente? Tá gelado? Tá quente? Tá doendo? Gente, daqui 5 minutos você vai começar a sentir alguma coisa nesse dedão. Por quê? Porque o teu foco tá 100% nele. Você estava pensando em outras coisas, mas o foco, a hora que você coloca o holofote, né? Então, a pessoa que tem ansiedade de doença, ela faz muito isso. Por exemplo, se ela achar que ela tem dor no estômago, ela fica checando o estômago. Daqui a pouco ela vai começar a sentir alguma coisa no estômago, e não é porque ela tem uma doença, mas é porque ela fica o tempo todo checando. Se eu parar para checar meu estômago, daqui a pouco eu vou começar assim, acho que eu tô meio enjoada. Aí pensando bem, acho que tá dando uma pontada aqui. Até porque eu tensiono meu estômago e ele vai começar a ter cãibra, tudo. A gente tem músculo no estômago, né? E aí eu vou começar a sentir uma série de coisas. Então, essa coisa da hipervigilância no corpo e do foco restrito acaba fazendo com que a gente só veja o negativo da coisa, só foque naquilo. E aí a gente começa a ter realmente sintomas sendo criados pela nossa mente. Não que a gente alucine, tá, gente? Não é isso. Mas a gente realmente cria porque é um sintoma normal da mente. Quando a gente foca, a gente começa a ver aquilo de uma forma maior, melhor, mais negativa ou mais positiva. Depende da perspectiva, né? Mas eu já peguei casos, por exemplo, peguei um caso de uma moça que ela ficava o dia inteiro assim. Ai, acho que eu tenho hérnia. Ai, acho que eu tenho tumor. E ela ficava apertando. E aperta, e aperta, e aperta. No final do dia, ela estava morrendo de dor. Mas ela tinha dor de estômago, ela passava o dia inteirinho tensa, tensionando a barriga e apertando a barriga. Aí ela foi num médico lá delicadinho, né? Que a gente tem uns médicos super delicados. Que ele falou assim, para de apertar essa barriga. Vai ver que é por isso que você tá com dor. Não é que o médico estava certo? Um dia que ela parou de apertar a barriga não melhorou. Então, a hipervigilância, ela acaba fazendo com que a gente aumente, potencialize coisas normais. E aí, depois, a gente vai criando os nossos cenários, né? Ai, hoje está doendo mais do que ontem. Ai, agora parece que nasceu um caroço. Aí você vai lá no médico, o caroço era um umbigo, sempre teve lá, né? Então, a gente vai começando a criar coisas desnecessárias, né, meninas? Ó, como pode? Tá fazendo sentido para vocês como a nossa mente vai nos levando a acreditar em coisas que a gente precisa parar um pouco e falar, opa, deixa eu ver novos horizontes, deixa eu parar de ver a árvore e ver a floresta, né? Tem outras coisas aqui, a gente precisa fazer isso o tempo todo na ansiedade, tá, gente? E na ansiedade de doença, a gente precisa fazer muito isso. Porque senão a gente realmente vai começando a se levar para um lugar que daqui a pouco você acha que você vai ficar louca, você acha que você já está com câncer terminal. Aí você vai lá, o médico fala, não tem nada aqui. Você fala, estou doida. Não, não é que você está doida, é que você realmente está hipervalorizando alguma coisa que não tem sentido. E o nosso corpo, ele é capaz de criar sensações que muitas vezes não são reais. E não é porque a gente alucina, não. Ó, vou fazer uma brincadeira com vocês, bem bacana aqui, que a gente usa bastante em laboratório, até com animais a gente usa, é bem legal. Imagine que você tá com um limão, tá? Um limão inteiro aí na sua frente. Imagine que você tá com um limão na sua frente. Aí você tem uma faca aí com você. Você tem um limão e você tem uma faca. Imagina um limão com a casca bem brilhosinha, assim, né? Aí você vai cortar esse limão. Imagine que você está cortando o limão. Cortou em 2, bota aqui na foto. Imagine que você vai e corta em 4. Lambuza sua mão, escorre na faca, né? Fica aquele suco. Você faz assim, você sente o cheiro do limão. Estão sentindo? Estão sentindo o cheiro de limão? Escorre pela tua mão, escorre na mesa, escorre na faca, você está sentindo aquele cheiro de limão.
Agora, imagine uma coisa, que você pega esse limão com a mão e leva para sua boca. O que você está sentindo? Olha lá. Olha lá. Minha boca salivou. Minha boca está salivando. Gente, tem limão aqui? Olha lá, salivação. Não tem limão nenhum. Mas se eu acreditar que tem um limão, eu olhar para uma imagem, ou eu fechar os meus olhos e eu imaginar, eu começo a sentir o cheiro, eu sinto a textura. E a minha boca começa a salivar. Ou seja, a minha mente acredita naquilo que eu coloco para ela. Isso é cientificamente, gente, cientificamente possível. A minha mente acredita naquilo que eu falo para ela. Se eu começar todos os dias a acreditar que eu tô com uma doença grave, que meu corpo não dá conta, que alguma coisa ruim vai acontecer, que esse caroço aqui, que é o meu umbigo, sempre esteve aqui, é algo muito grave, é um tumor, não sei o quê, eu vou começar daqui a pouco sentir fraqueza, sentir medo, sentir dor. Eu vou começar a sentir outros sintomas aí e eu vou começar a achar realmente que eu tô terminal. Vocês percebem? Então, tudo que a gente foca e tudo que a gente valoriza vai criar realmente um cenário na nossa cabeça e sensações como se a gente estivesse ao vivo com aquilo. Fez sentido? Olha lá, hoje o dia inteiro passei com uma dor de cabeça enjoada. Minha pressão deve estar alta ainda. No fim da tarde, passei na minha mãe, tomei um café, minha cabeça foi aliviando. Olha, e foi onde eu percebi que por conta da minha agitação, não tomei o café, preferi o chá. Não tomar café, eu sempre fico com essa dor de cabeça. Tá vendo? Olha lá, olha a ligação. Então, assim, a dor de cabeça já foi pressão alta. Aí você já começa a criar o cenário do AVC, do não sei o quê, do não sei o quê. De repente, você para e fala assim, sabe por que eu tô com dor de cabeça? Porque eu não tomei café. Sabe por que eu tô com dor de cabeça? Porque eu tô de arquinho e o arquinho tá pressionando minha cabeça. Sabe? Então, assim, a gente sempre tem que desconstruir a ideia do doença grave, começar a duvidar um pouco disso. Falar, não, mas peraí, será que não pode ser o café, não pode ser, né? Por que tem que ir para o mais grave, o mais difícil, o mais pesado? Então, começar a duvidar um pouco desses pensamentos muito ruins é o que vai fazendo com que a gente comece a ir para uma normalidade. O holofote enferrujado começa a desenferrujar. Percebe, meninas? Então, a mente humana, ela funciona desse jeito aí, né? E vocês perguntam muito para mim, Cris, mas por que será que uma pessoa tem ansiedade de doença, né? E eu falo para vocês, pode ser porque tenha tido uma crise de pânico, mas às vezes pode ser porque a pessoa teve uma experiência ruim no passado, adoeceu muito, foi para o hospital, né? Ou ela presenciou alguém muito doente na família dela, teve um histórico de internação, alguma coisa assim. Ou às vezes a família é dramática. Gente, eu venho de uma família dramática. A minha mãe, eu evito falar para ela quando eu tenho uma dor, porque a minha mãe faz um drama. Eu falo, mãe, se eu não fosse psicóloga, não fizesse anos de terapia, a minha ansiedade eu nem sei onde estava. Porque se eu falar para minha mãe assim, ei, Cris, tá tudo bem? Tá, mãe, só tô com um pouquinho de dor de cabeça. O quê? Dor de cabeça? Aonde? Não, mãe, aqui do lado. Mas quando começou isso? Ah, você tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Não, não é normal. Então, assim, às vezes a gente vem de uma família onde a doença ela é super valorizada. Super valorizada. E a minha mãe, ela tem uma memória de elefante, que eu falo, né? Então, às vezes eu chego lá daqui um mês, eu falo, ai, tô com uma dor de cabeça. Você lembra que no dia tal, horário tal, você tá com dor de cabeça também? Isso aí tá ficando frequente, hein? Então, ela vai guardando as doenças assim, e depois ela fica me amedrontando. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vem de uma família que supervalorizou a doença. É muito comum, viu, gente? Por quê? Porque a gente veio do ansioso, né? A gente tem o gene da ansiedade. Então, você veio de uma família de ansioso que às vezes supervaloriza a doença. E aí você começa a ter realmente essa sensação de que tudo é muito grave, pode ser, né? Ou então, você mesmo tem uma ansiedade muito forte, e aí você tende a se preocupar com tudo, e você se preocupa com doença, pode acontecer também, né?
Contexto cultural, então, tem culturas que valorizam muito algumas doenças e outras não, e falam, não, essa doença aqui, se você tiver, você tá ferrada. Então, às vezes depende da cultura, né? Às vezes você tem uma depressão, você tem um toque, você tem alguma outra coisa, então acaba desenvolvendo ansiedade de doença, né? Então, o contexto onde a gente vive, nossa história de vida, às vezes nos levou a ter uma ansiedade de doença. Pode acontecer. Olá, Milane, eu fiquei internada quando eu tinha 5 anos, né? Olá, eu tive uma gestação na síndrome do pânico, tá vendo? A gente teve, às vezes, traumas ligados à saúde e à doença. E aí a gente passou a ficar com medo. Isso é uma coisa normal, né? As pessoas ansiosas, elas são muito sensíveis, então, às vezes, uma experiência ruim ligada à doença é o suficiente para elas terem um medo muito grande. Normal, né? Então, pode acontecer, vem daí, viu, meninas? Vocês sempre me perguntam como que isso acontece, pode ser esse histórico aí. E como que a gente começa, então, a combater isso, meninas? Que acho que é a parte mais importante aqui e que a gente vai fazer isso juntas esse mês aí de outubro, quem estiver sofrendo com isso, tá? Muda a sua mentalidade primeiro. Lembra das crenças que eu falei lá, que a gente acredita em coisas que não tem um sentido? Lembra do holofote enferrujado? Vamos começar a fazer esse holofote mirar em outras crenças, ver outras coisas, né? Isso é extremamente importante. Então, vamos começar a mudar a mentalidade. Outra coisa, pratique uma atenção plena, vivo hoje. Ah, mas se amanhã eu tiver uma doença... Tá, mas é amanhã, você não tem controle sobre isso, vivo hoje. Hoje você não está saudável? Acabou. Para de ficar se preocupando com coisas que você não tem controle. Exercita esse estado de presença. Hoje você está aqui, está saudável, maravilhoso. Para de se preocupar com amanhã, né? A gente faz muito isso. Muda o foco, quando você vê que você está checando muito sintoma, olhando muito para ver se nasceu alguma coisa, olhando muito em Google, muda o foco, vai fazer uma outra coisa. Vai prestar atenção numa outra coisa, coloca teu foco numa outra coisa, tira o foco do corpo. Isso vai fazer um bem danado, você já vai começar a ver as coisas completamente diferentes, né? Então, evita comportamento de ficar se checando o tempo todo. Substitui por mudança de foco, substitui por relaxamento, faz uma pausa, começa a fazer outras coisas, né? Eu sempre oriento vocês a fazer a compressa, por quê? Porque a compressa, ela causa novas sensações e sensações de alívio. Então, você começa a pôr o foco na melhora e não o foco na doença. Isso também é muito importante, né? Outra coisa importante, pergunte para o seu médico o que é razoável de se fazer. Então, quando você achar um médico aí da sua confiança, pergunta para ele, fala, doutor, é razoável que eu, com a doença que eu tenho, sem doença, eu venho aqui quantas vezes? Ah, você vem aqui uma vez no ano. Exceto se você tiver algum problema, você vai visitar o médico uma vez no ano. Então, pergunte para o seu médico o que é razoável, quantas vezes ir lá, quais exames são razoáveis, né? Conversa com o seu médico para você ter um parâmetro. Tanto os evitadores que não querem ir, como, né, os que buscam aí um pouco de ajuda quando vão no médico, tenta ficar dentro de uma faixa normal. Isso é uma coisa extremamente importante e o teu médico pode te orientar sobre isso. Então, se você vê que você está indo muito no médico, né, pergunta para ele, fala, doutor, você acha que eu estou vindo muito aqui, estou fazendo muito exame? Se ele falar para você, sim, eu acho, começa a repensar. Né? O médico, ele é excelente para ajudar a gente nisso. E se você tem ansiedade de doença, conta para o teu médico também, porque ele pode te ajudar muito com isso. De repente, ele pode falar, olha, calma, você está vendo tudo maior do que é. Ele vai poder te ajudar, isso é muito importante. Né? Então, ter um médico de confiança e conversar com ele sobre isso ajuda muito, tá? Uma outra coisa importante para os evitadores. Não é porque você evita fazer exame e tudo que você não vai viver assombrada. Você vai viver assombrado do mesmo jeito. Então, ir fazer exame te assombra, deixar de fazer também te assombra, porque você vai achar que você tem alguma coisa que você não viu. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar aí os evitadores. Né? Mesmo evitando, você continua assombrada. Então, você não tem paz. Né? E lembrar que sempre o medo é maior na nossa cabeça.
sempre é maior. Na prática, quando você vai lá fazer o exame, você vai lá olhar para a doença, sempre vai ser menos do que na tua cabeça, né? E eu até coloquei um gráfico aqui, que é um gráfico muito legal, tá, gente? Isso é um gráfico de estudos mesmo, que mostra que a ansiedade, ela não é infinita. A gente acha isso, né? Que aquela crise, aquela ansiedade, ela vai doer, e vai chegar uma hora que vai ficar insuportável. Não. Toda ansiedade, ela tem um pico e ela começa a cair. E a gente usa esse gráfico para enfrentar medos. Por quê? Porque talvez a primeira vez que você vai lá fazer o seu exame, você falta morrer. A segunda vez que você for, vai ser um pouco menos. A terceira vez, viu, Juliana? Não sei se a Juliana tá aí, mas assim, a primeira vez vai ser ruim, a segunda vez um pouco menos ruim, a terceira vez, né? Eu sou prova disso, gente. Eu tinha pavor de médico, de injeção, de tudo quanto é coisa, né? E hoje eu vou quase que numa boa. Não é confortável, mas hoje eu tô lá, brinco, tô lá, faço meu exame, saio de lá super grata por poder fazer um exame, né? Então, assim, vai ficando cada dia mais fácil. A gente acha que não, a gente acha que vai chegar uma hora que vai ficar insuportável. Não, vai ficar cada vez mais fácil, tá? Isso é pesquisa científica, não é uma coisa, experiência só minha, não, tá? E aí, desfazendo as crenças, acho que eu já até falei tudo isso aqui para vocês, né? Mas, assim, entender que seu corpo sempre vai ter uma sensação, batidas no coração, gases, formigamento, isso faz parte do funcionamento normal do corpo, tá? Você tem gases, você pode falar assim, ai, meu Deus, não. Gases pode ser que você comeu a mais, uma comida que não fez bem, ou uma coisa natural do teu corpo está se virando ali para lidar com a digestão naquele dia. Então, sempre vai ter uma taquicardia, um formigamento, alguma coisinha sempre vai acontecer. Calma. A gente tende a se assustar muito com qualquer alteração, mas calma, respira. Seu corpo tem alterações, tá? Reconhecer que ter sintoma não é ter doença. Ter sintoma é uma resposta a um monte de coisa, ao estresse, ao esforço, a uma alimentação, ao hormônio. Então, ter sintoma não tem nenhum problema. Doença é um conjunto de sintomas que permanece por um tempo. É diferente. Então, sintoma todo mundo vai ter o tempo todo, tá? Gente, você quer mais do que TPM? Você quer mais que menstruação? Se você olhar bem de fora, a TPM, a menstruação, é praticamente uma doença. A mulher fica mal, ela sangra, ela tem dor. Você tá doente? Não, você menstrua todo mês. Você não entra em desespero quando você menstrua. Por quê? Porque aquilo é um sintoma. O corpo tem esse tipo de coisa, faz parte, gente. Né? Então, não vê tudo como uma doença. Outra coisa, a gente nunca vai ter certeza sobre a saúde, tá? Outra coisa importante, nem tudo que é desconfortável é perigoso. Calma. Desconfortos são normais, naturais. Perigo é uma outra coisa. Então, não ligue desconforto a perigo. Cuidado com essa ligação que a gente faz mesmo, né? O meu corpo sente coisas diferentes todos os dias, e isso é normal. É normal, tá, gente? Sentir coisas diferentes. A gente não vai estar igual todo dia. E a gente envelhece também, né? Eu posso conviver com a incerteza, eu não preciso ficar controlando tudo. A incerteza não é perigosa, né? E começa a fazer troca de frases mesmo, de pensamentos, igual a gente está fazendo lá, né? Quando a gente troca os pensamentos na oficina de pensamentos. Se eu descobrir uma doença grave, eu não vou aguentar. Ou você já preparando aí para passar muito mal se você descobrir uma doença grave ou um sintoma grave. Não. Se eu descobrir uma doença grave, vai ser difícil, sim. Mas eu tenho recurso suficiente, eu posso pedir ajuda e vai ser um dia de cada vez. Ó como você tranquiliza sua mente aí, caso você tenha uma doença. Então, a gente vai fazendo essas adaptações, meninas, e aí a gente vai começando a ver as doenças como algo normal do dia a dia. Até, né, a Juliana falou aí, né, o negócio da pressão. Subir pressão, descer pressão, faz parte do normal. A gente pôs na cabeça que se sobe pressão é hipertensão, é AVC, não sei o quê. Não. Subir e descer pressão faz parte do normal do nosso corpo para que bombeie mais sangue, para que o coração bata mais rápido. O coração bater mais rápido é perigoso? Não. Não, gente. Formigamento é perigoso? Não. Formigamento é o seu músculo pedindo para você se mexer um pouco.
Então, parar de ver perigo nos sinais do corpo. Nem tudo é perigoso, tá, gente? Mas é perfeitamente normal que depois de uma crise de pânico, por exemplo, depois da gente começar a ter aí sintomas, ou a gente ter uma doença de fato, a gente começa a ficar com medo de tudo, né? Mas a gente precisa desmistificar isso. Viu, meninas? E aí, fez sentido para vocês? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Olha lá, eu sempre vou pro grave, tá vendo? Olha lá o holofote enferrujado. Olha lá, Andréia, seu holofote está muito enferrujado. Olha lá. Primeiro eu vou pro pior, depois de muito tempo vou para os outros. Então, Fernando, olha que interessante. Quando você começa a tratar, você primeiro vai pro pior, depois de muito tempo você vai pro razoável, né? O real. Depois de um tempo de tratamento, esse tempo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que vira segundos. Você vai pro pior, você já fala, opa, peraí, tô exagerando, e vai pro real. Às vezes a gente fica um pouquinho mais no pior, dependendo do gatilho que for, mas esse tempo ele vai diminuindo com o tratamento. E aí o sofrimento diminui também, né? Olá, Juliana, pais ansiosos, é isso, gente, é isso. Minha mãe é muito dramática. Olá, é isso, gente, é isso. É exatamente isso. E a gente tem que o tempo todo cuidar da gente para a gente não fazer isso com os nossos filhos, porque a gente tem uma tendência, né? Quem tem ansiedade de doença tem uma tendência enorme a fazer isso com os filhos. Então o filho fala assim, ai mãe, tá aqui, ai, o que tá acontecendo? Então a gente hipervaloriza a doença dos filhos, e isso faz com que eles tenham uma ansiedade aumentada, por isso que a gente tem que cuidar da nossa ansiedade para cuidar dos filhos, né? E também a gente tem que cuidar da gente, cuidar da família, entender que o adoecimento dentro de uma família faz parte, né? Para poder os filhos também entenderem que de vez em quando ter alguma coisa ali é normal. Ninguém vai morrer por causa disso, né? Olha lá, minha mãe é desse jeito, minha mãe é desse jeito, tá vendo, gente? A gente tem a genética aí, né? O que vai fazer? Dúvidas, meninas? A minha filha, com 5 anos, já pergunta se a dor que ela sente é normal. Oh, meu Deus, tá vendo? E aí a gente vai dizer sim, filho, toda dor passa, né? Faz parte doer, faz parte, o corpo da gente às vezes tem alguma coisinha, faz parte, a gente já vai ajudando nossos filhos a entender, né, que o corpo da gente não é sempre perfeito, não. Engraçado que quando eu tive uma doença grave, eu fiquei tranquila. Gente, mas você sabe o que é isso? A gente lida muito melhor com o real do que com os nossos pensamentos. Quando é uma coisa real, a gente está muito mais tranquilo do que quando é uma coisa que a gente cria. Por isso que é sempre aqui dentro da cabeça. Não é a realidade, é aqui dentro, né? Mas é bom você lembrar disso. Meu filho está sentindo dor na coluna muito forte. Você precisa ver isso. E ele sempre tranquilo, quero ficar bem e ir para academia, diferente da mãe. Bom, claro, né? Se tem uma dor que está algum tempo aí, precisa ver isso, né, gente? Não pode ficar com essa dor também, às vezes é uma lesão, mas 90% das lesões o corpo da gente dá conta. O corpo vai lá e arruma, tá, gente? Não precisa também tudo correr pro médico. Também não é assim, né? A gente faz um remedinho caseiro, tudo, né? Meu filho é muito tranquilo, graças a Deus. Ainda bem, né? Ainda bem, a gente tem que ter alguém tranquilo em casa. Meninas, é isso então, tá? Sobre o medo de doença. Resumindo de como a gente vai tratar isso então aqui no programa, e em outubro a gente vai fazer isso de uma forma mais intensa, tá? Aprender a tolerar desconforto físico. Então, você tá com uma dorzinha? Calma. Não sai correndo para tomar um remédio, não entre em desespero, não vai pro Google, calma. Né? Espera um pouquinho, tolera um pouco aquele desconforto. Deixa a dor fazer um pouco mais parte da sua vida também, para você não ficar tão reativa a ela, não sofrer tanto, né? Quando a gente aceita, a dor também ameniza. Se expor ao medo de uma forma gradual, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Igual a Juliana está fazendo lá, marcou os exames, fez os exames, mostrou para o médico. Então, é isso, vai fazendo de pouquinho em pouquinho para ir desmistificando também. Na cabeça da gente é sempre maior. E questionar esse monte de pensamento que a gente tem de que a vida tem que ter ausência de dor completa. Não.
A dor faz parte da vida. Ninguém pode evitar. Então, você vai aprender a lidar com ela para você não sofrer. Então, aos pouquinhos, vai desmistificando esse monte de pensamento. É desse jeito que a gente trata a ansiedade, especificamente a ansiedade de doença.